Doutor Átila, os congressistas, senadores e deputados conseguiram aí fazer protocolo do pedido de CPMI. São 33 senadores e dos 189 deputados. 6 senadores a mais do que o mínimo necessário exigido e também o número de deputados maior do que o mínimo necessário. Como é que o senhor vê esse fato? O que ele passa? A CPMI realmente vai funcionar? As tentativas de sabotar essa CPI vão ser gigantescas. Já começou uma discussão, por exemplo, as pessoas que assinaram a solicitação da CPI, há uma discussão se elas podem tirar essas assinaturas depois dela ter sido protocolada. Porque no Senado se diz que elas podem ser tiradas até o momento final da leitura. Eu acredito que há uma grande chance dessa CPI iniciar, uma vez que ela encontrou um apoio, eu diria, considerável, né? Claro que as nossas bancadas aqui do Nordeste apoiaram pouquíssimo. Eu, por exemplo, só vi dos deputados, do Piauí, por exemplo, só um deputado, que é se eu não me engano, é Júlio Arcoverde, foi o único que votou do Piauí inteiro. Você já imaginou? Quer dizer, se dependesse do Piauí, não ia ter essa CPI, com toda certeza. Do Ceará tem mais gente, mas não é uma situação muito boa também não, entendeu? Mas o fato é o seguinte, é que vão tentar fazer com que alguns parlamentares tirem essa assinatura até a leitura, e aí vai ficar a polêmica se pode, porque na visão do Congresso Nacional, da Câmara, isso aí só pode acontecer até o momento que é protocolado. Mas, como se trata de uma iniciativa conjunta, é uma CPMI, envolve o Senado também, há uma normatização diferente. Então vão arranjar uma polêmica em cima dessa normatização para fazer as pessoas tirarem durante a leitura os nomes. Mas ainda assim eu acredito que ela vai se instalar. Mas depois que ela se instalar, aí também vai haver uma grande sabotagem, porque as estruturas que se opõem são muito organizadas. Existe um sentimento de que ela deve acontecer para esclarecer a situação. E aí há uma situação paradoxal. A narrativa que prevalece no governo é de que o bolsonarismo radical quis dar um golpe e tomar o poder ocupando o Congresso Nacional, ocupando o Supremo e o Palácio do Planalto. Agora, paradoxalmente, são essas forças que estão sendo acusadas que estão pedindo a CPI. Fica uma coisa paradoxal. Os acusados que estão pedindo a CPI. Então tem alguma coisa errada. O fato, assim, é claro que a elucidação completa dos fatos depende de uma investigação. Eu não vou ser leviano e dizer que eu sei tudo que aconteceu. O que a gente vê na internet de vídeo e tudo mais, fica claro que a história, que tem erro de todo mundo, tem várias posturas equivocadas por parte de gente do bolsonarismo e por parte de gente do governo. Houve uma série de negligências da parte do governo, inclusive dispensando todo aquele sistema, aparato de segurança do GSI na véspera. É muito esquisito, porque aquele aparato ele é constante lá, entendeu? Digamos que haja uma tentativa de atacar o presidente da República. Existem constantemente lá 45 homens pesadamente armados. E em contato com outras forças que podem se locomover para lá rapidamente. Todo esse aparato ser dispensado é muito esquisito. Nós sabemos que a CPI não é a única possibilidade investigativa, né? Mas ela tem poderes maiores do que uma investigação normal, por exemplo, da Polícia Federal e tal. Ela tem mais possibilidades. E aí o governo alega, é claro que ele alega, o que ele diz é o seguinte, é que ela vai atrapalhar o encaminhamento de outras coisas que são mais importantes para o momento, como reformas e tudo mais. Acontece que, se ele diz isso, seria coerente que se ele faz tantas acusações a essas forças extremas de direita, ele deveria ser o primeiro a querer elucidar isso. E tem outro fator também das CPIs. Embora uma CPI dessa possa trazer embaraços ao governo, em geral, a CPI traz muito embaraço quando a mídia compra o debate da CPI, quando a mídia repercute 24 horas por dia. Nós tivemos índices de morte de Covid ontem parecido com o de certas fases mais pesadas da pandemia. A mídia não repercutiu, não? Parece que foi quase 1.500. Não houve repercussão da mídia, você não sabe nem que teve Covid. Naquela época, teve um momento que chegou a quase 4.000 pessoas. Mas, assim, nessa faixa de 1.000 e 1.500 já era uma coisa que era a cobertura 24 horas por dia,
E aí nós não estamos querendo esconder pandemia nem nada, mas a gente sabe que a cobertura desses fatos não é uma cobertura isenta de viés, as explicações que são dadas. Então é o seguinte, o que eu diria é que há um potencial da CPMI de afetar o governo. Agora, esse potencial seria muito maior se algum setor, os setores fortes da mídia, comprassem uma cobertura da história. Porque aí nós iríamos ver uma realidade em que, no meu entender, há mais bandido do que mocinhos na história toda. Isso esvaziaria um pouco essa narrativa maniqueísta de que nós somos bons, né? Eu já disse aqui para vocês, às vezes a gente raciocina como se a humanidade fosse assim, que os nossos confrontos fossem confrontos entre o mocinho e o bandido. E, na verdade, nós estamos mais naquela linha do joio e do trigo, que há em todo canto, tem que separar. E para separar, a separação final é só na volta de Jesus Cristo. Mas aqui a gente tem que se esforçar, pelo menos, para esclarecer. Eu acho que essa CPMI ela teria um papel importante de esclarecer o que houve. Pelo menos esclarecer num nível muito superior àquele que a mídia está apresentando. É claro que ela pode atrapalhar o governo? Pode. Mas imagine que se ele acha que digamos assim, o vilão é essa extrema-direita, supõe que ele gostaria também de esclarecer, porque aí ficaria claro que não existe nada da parte deles. A posição deles, tudo bem, há um aspecto político de não querer atrapalhar outras coisas, mas há também a tentativa de esconder aspectos, facetas do problema que podem ser prejudicial ao governo. Ninguém foi preso lá em 2017. Como é que o senhor avalia isso? Primeiro, existe o aspecto judicial. A composição do mundo jurídico, em especial a composição do Supremo Tribunal, ela tem muita afinidade com esses movimentos e com a esquerda. Então, ela não analisa isso de uma forma muito distanciada, ela se identifica, na verdade. Naquele momento, quando se tirou a Dilma, várias figuras da esquerda falavam em fechar o STF e tal. Na verdade, eu sempre tive a ideia de que o STF, os meus amigos petistas diziam que o STF estava destruindo o PT. Eu acho que não. Eu acho que ele foi, de certa maneira, aliviar um pouco a situação. Porque imagine que o ministro Lewandowski comprou uma tese jurídica do Renan, que era a separação na condenação da Dilma. O Collor, quando ele foi impedido, ele perdeu o direito por 8 anos. A Dilma não. A legislação é absolutamente a mesma. Eles separaram essa pena do impeachment. Só que isso aí, na época, o ministro Gilmar Mendes tinha uma posição diferente da atual, né? não tinha ainda se encantado pela sedução globalista, entendeu? Ele dizia o seguinte, que aquela decisão negligenciava o ABC do direito constitucional. Era como se os ministros que aprovaram aquilo tivessem que voltar para os bancos escolares, os bancos da universidade para reaprender. Eu até concordei com ele, mas ele mudou ultimamente, ele está mais associado, ele está mais ligado a essa visão. Resumindo, houve uma confluência da mídia, desses setores mais globais, que também são investidores de grandes fundos, eles têm parte nas empresas. Não acho que, por exemplo, você tem uma grande empresa dessas aqui, brasileira, ela tem investidores de fora também, pode não ser 100%, mas ela tem 30%. Ou seja, esses 30% quer dizer alguém que tem um certo poder de pressão. Então, houve uma confluência da esquerda. Eu acho até que esses grupos estão tentando usar a esquerda, certo? Que a esquerda não tem. Tanto é que a eleição da esquerda, tirando o Nordeste, não houve uma votação expressiva da esquerda fora do Nordeste. Houve essa confluência de interesse. Essa confluência está se desfazendo, mas ainda existe. Por conta de quem? Do Bolsonaro. Porque como é muito recente a presença e a força política do Bolsonaro, eles estão ainda se segurando, né? Mas algumas dessas medidas do governo atual, se não houvesse a presença política ainda forte do Bolsonaro e das forças ligadas a ele, já teriam, a briga entre eles já teria começado. Eu não sei até onde vai, né? Até onde se consegue manter. Mas assim, só para responder a sua pergunta, o tratamento é absolutamente diferenciado. O que pode ser bom para um vai ser ruim para o outro, mesmo que seja a mesma coisa. Então, no fundo, não há, nem nós podemos também dizer que o tratamento da campanha não foi isonômico. Por exemplo, os direitos de resposta foram 7-1 em favor do Lula no judiciário. Eu sei que ninguém é santo, né? Também não estou querendo dizer que existe uma direita que é santa, mas havia um envolvimento
assim, muito claramente, há um viés que tem a ver também com a formação. A gente já conversou isso aqui em relação aos jornalistas. Não é, existe, vamos dizer assim, os vendidos ao sistema, mas existe muita gente que concorda também. A gente precisa lidar com isso. Não é porque todo mundo é vendido, porque todo mundo... Existem aqueles que têm os seus interesses, estão defendendo, legítimos ou não, e existem aqueles que se identificam mesmo. O que nós estamos vendo só é aquele momento inicial do governo em que ele resolve aquelas questões mais básicas para tentar avançar naquele projeto político mais amplo, que é um projeto de mais controle da sociedade. Vamos ver como é que, se eles conseguem fazer essa passagem, porque nós ainda estamos num momento em que eles estão tratando dos pressupostos disso aí. Claro que eles já têm uma grande influência, mas não é no nível que eles gostariam. E aí, onde está uma iniciativa como essa da CPMI, mesmo que ela não logre todos os resultados que nós gostaríamos, ela pode refrear um pouco, ajudar a refrear esse ímpeto autoritário que toma conta da esquerda em geral hoje em dia.